Queridos alunos e alunas, depois do intervalo, nós vamos para o canto 14º, dando continuidade à nossa terceira aula. Eu vou me valer de um resumo apresentado aqui por Ítalo Eugênio Mauro, no Paraíso, publicado pela Editora 34. Ele é um pouco mais extenso que o do Camerini e vale a pena lê-lo para vocês se situarem. Então, na mente de Dante surge uma série de dúvidas que ele não sabe a quem dirigir. Ele imagina uma figuração. Num vaso redondo cheio d'água, o movimento do líquido é diferente, segundo se ele é originado por uma batida na borda do vaso ou por uma batida no centro do conteúdo. No centro das duas coroas está Beatriz, que, como sempre, se adianta e expõe a dúvida de Dante aos espíritos que estão na beira da segunda coroa, de onde Salomão responde a Dante o seguinte: após a recuperação de seus corpos, não irá no juízo universal a luminosidade que envolve os espíritos ser, por acaso, mais acrescida? Então, após a recuperação de seus corpos, no juízo universal, a luminosidade que envolve os espíritos não só continuará, mas será acrescida. É isso que o Salomão lhe responde. Isso, porém, não irá impedir que os olhos de Dante, já então mais poderosos, mais possantes, possam suportá-lo. Possam suportar essa luminosidade acrescida. Isso lhes dará aos seus olhos a felicidade também de poder reconhecer os seus caros. Dante vê agora Beatriz mais bela e ridente, e vê-se transportado com ela para o quinto céu, que é o céu de Marte. Ergue-se nesse quinto céu uma cruz luminosa em cujo centro fulgura a imagem de Cristo. Nessa imagem, movem-se de braço a braço e de cima para baixo inúmeras luzes, e um canto mavioso exalta Cristo, que ressurge e vence. Essas luzes são as luzes dos espíritos dos combatentes e dos mártires da fé. No fim do canto, Dante confessa ter gostado tanto do canto surgido da cruz, que este o fez esquecer-se de reservar a primazia para os olhos de Beatriz, que ele ainda não encontrara após a subida ao céu de Marte. Mas quem lembrar que a beleza de Beatriz aumenta a cada nova elevação de círculo e que em Marte ele não a encontrar ainda, pode escusá-lo. Porque Dante assegura, logo ele terá esse prazer inigualável, que, ao se elevar, torna-se mais sincero. Então, esse é o resumo do capítulo, e eu vou ler para vocês, agora que se tornou menos complicado, a paráfrase de Hernani Donato. Em lugar de ler no fim, eu vou ler no começo, tanto desse canto como dos próximos, que são mais simples. Então, no canto 14º, paráfrase de estrofe por estrofe. A água contida em um vaso redondo, se percutida na borda, move-se em direção ao centro. Porém,
move-se em direção contrária se percutida no centro. Foi essa a imagem que tão logo a bendita alma de São Tomás de Aquino terminou sua fala, me veio à mente em decorrência de seu discurso e daquilo que em seguida a Beatriz aprouve dizer. Então, eu li primeiro a paráfrase e agora vamos ver desse trecho o original e a tradução do Haroldo. Dal centro al cerchio, e sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che è percossa fuori o dentro. Nella mia mente fè subito caso questo che io dico, sì come si tacque la gloriosa vita di Tommaso. Per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui sì cominciar dopo lui piacque. A tradução do Haroldo. Do centro ao curvo, e assim do curvo ao centro, a água se move num redondo vaso, segundo é percutida, fora ou dentro. Na minha mente foi súbito o caso, pela similitude então nascida, desse dizer, tão logo de Tomás, o espírito calou. Alto em seguida, ouvi como do centro Beatriz começou a falar na voz querida. Vocês reparem como o ritmo e a rima da tradução do Haroldo coincidem com o ritmo e a rima do original. Continuando. O que, diz Hernani Donato, na sua paráfrase, o que este mortal necessita conhecer, não o disse com vós. Aliás, nem cogita de que o necessite e de que lhe expliqueis a origem de outra verdade. Informai-o se a radiosa substância em que hoje vos enflorais será igual pela eternidade. E se assim deve suceder, dizei como será isso possível após o juízo universal, quando houverdes readquirido o invólucro carnal, e como poderão os vossos olhos suportar tanta e tão forte luminosidade. Então, esta é a fala de Beatriz. Tão logo a alma de São Tomás de Aquino terminou a fala dele. A Beatriz disse o seguinte. Então, vamos ver. A costui fa mestieri e non vi dice né con la voce, né pensando ancora d'un altro vero andar alla radice. A este, tradução do Haroldo, a este é necessário, e não vos diz, nem com palavras, nem pensando, embora outra verdade ver pela raiz. Original. Diteli se la luce onde si infiora vostra sostanza rimarrà con voi, eternamente sì
e se rimane dite come, poi che sarete visibili e rifatti, esser potrà, ch'al veder non vi noi. Dizei-lhe, se esse lume onde se inflora a substância vossa eternamente convosco restará, tal como agora. E dizei como, se isso se consente, no corpóreo visível restaurados, a vista enfrentará luz tão fulgente. Come da più letizia, pinti e tratti, alla fiata quei che vanno rota, levan la voce e rallegra gli atti. Così, all'orazione pronta e divota, li santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare e nella mira nota. O Haroldo. Dançarinos de júbilo tocados, a rodar mais e mais, vão se animando na voz e no compasso alvoroçados. Assim, os santos círculos dançando, jubilavam, cedendo à prece eterna, com mais cantos e os giros duplicando. Eu vou agora dar a versão de Hernani Donato. Às vezes, impelidos pelo excesso de júbilo, aqueles que andam à roda avivam os gestos e elevam a voz. Tal ocorreu nos círculos daqueles espíritos eleitos que, ao ouvir a piedosa rogatória, sublimaram-se no dançar e no cantar. O que se lamenta no mundo ao perder a vida terrena para viver no céu, o faz por não conhecer o encanto dessa alegria eterna. Eu vou ler o trecho, então, até aqui, na tradução do Haroldo, para vocês sentirem. Dançarinos de júbilos tocados, a rodar mais e mais vão se animando, na voz e no compasso alvoroçados. Assim os santos círculos dançando, jubilavam cedendo à prece eterna, com mais cantos e os giros duplicando. Quem na terra lamenta e se consterna, porque tem de morrer, não viu o vivo refrigério a chover da luz eterna. Continuando. Quem reina aqui é uno, é duplo, é triplo, eternamente perdura em três, em duas, em uma pessoa, abrangendo tudo e por nada sendo abrangido. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre, in tre, in due e in uno, non circoscritto e tutto circoscrive, Haroldo. O um e o dois e o três, que sempre vivo, rei, sempre reina, em três e dois e um, circunscrevendo tudo e sendo privo, italiano, tre volte era cantato da ciascuno, di quegli spiriti che con tal melodia ca ogni merito saria giusto muno. Então, o Haroldo, repetindo só o terceto anterior, que dá continuidade. O um, o dois e o três, que sempre vivo, rei, sempre reina em três e dois e um, circunscrevendo tudo e sendo privo de toda conscrição. Cada um, por um, três vezes lhe cantava a melodia, como igual não se viu prêmio nenhum. Eu dei agora a explicação. Quem reina aqui é uno, é duplo, é triplo,
e eternamente perdura em três, em duas e em uma pessoa, abrangendo tudo e por nada sendo abrangido. Cada qual daqueles espíritos 3 vezes entoou este louvor, com melodia tão grata que fora por si prêmio bastante a qualquer mérito. Italiano. E io udì nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta. Forse qual fu dall'angelo a Maria risponder: quando fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno a cotal festa. O trechinho explicado para depois lermos a tradução do Haroldo. Ouvi o círculo menor e que primeiro aparecera, com voz modesta, qual deve ter sido a voz do anjo Gabriel quando anunciou a Maria dizer esta resposta. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Eu ouvi o círculo menor e que aparecera primeiro, com voz modesta. Então, de quem é essa voz modesta? É a voz de Salomão. A informação aqui da nota é que a voz modesta é a voz de Salomão, que deve ter sido a do anjo Gabriel, mas não era, naturalmente, a voz do anjo Gabriel, era só parecida com a voz do anjo Gabriel quando ele anunciou Maria. Então, Salomão disse essa resposta. Salomão deu essa resposta. Quando fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno a cotal festa. Enquanto houver a bem-aventurança do paraíso, estaremos envoltas na roupagem de luz que nos circunda. Vamos ver então o Haroldo. Eu ouvi então, na luz que mais ardia, do menor círculo, uma voz modesta, qual se fora a do anjo de Maria, responder: quanto dure a longa festa do paraíso, tanto o nosso amor se vestirá da luz que o manifesta. Tradução próxima do italiano, utilizando o verbo no lugar do nome. Eu vou repetir o italiano para vocês verem. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno a cotal festa. Então, quanto dure a longa festa do paraíso, tanto o nosso amor se vestirá da luz que o manifesta. Certo? O espírito é o mesmo, o léxico é diferente. Agora, um trechinho que eu vou ler primeiro na interpretação. A sua luminosidade é proporcional ao ardor do afeto. O afeto iguala-se à graça concedida por Deus. Ao retomarmos a carne gloriosa e santa, mais felizes nos sentiremos, pois então mais completos seremos, crescendo com isso a luz bendita com que o sumo bem nos exorna, a fim de que o possamos contemplar. Aí a visão teremos mais penetrante, maior será o ardor que em nós se encenderá, mais coruscante o esplendor que dele emanará. Vou ler em italiano primeiro. La sua chiarezza seguita l'ardor la visione, e quella
è tanta quanta di grazia sovra suo valore. Haroldo, sua claridade segue-se ao ardor, o ardor à visão. E tanta quanta a graça é a visão no seu valor original. Come la carne gloriosa e santa, fia rivestita la nostra persona più grata, fia per esser tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume ch'a lui veder ne condiziona. De volta a carne, diz Haroldo, de volta a carne gloriosa e santa, mais grata ficará a nossa pessoa, revestida e completa, e sendo tanta a gratidão, aumenta a que nos doa. Gratuita luz, radiando o sumo bem, luz que ao ver desse bem nos afeiçoa. Outra vez o espírito correspondendo ao original, né? Lume ca lui veder ne condiziona, luz que ao ver desse bem nos afeiçoa. É interessante. O italiano nos condiciona e o Haroldo nos afeiçoa. O italiano. Onde la visione crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Haroldo, desse modo, a visão crescer convém, e no crescer acresce o ardor que acende, e cresce o raio que do ardor provém. Mas se, come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo fulgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne, che tutto di la terra ricoperchia. Haroldo? Desse modo, a visão crescer convém, e no crescer acresce o ardor que acende, e cresce o raio que do ardor provém. Mas, igual ao carvão quando desprende a chama, e no candor vivo a domina da luz, que sua presença subentende, esse fulgor, que ora nos ilumina, será vencido então pela aparência da carne, que na tumba se confina. Outra vez, uma modificação do léxico, não é? O italiano é fia vinto in apparenza dalla carne che tutto di la terra ricoperchia. Será vencido então pela aparência da carne que na tumba se confina. Extremamente rítmica a solução do Haroldo. E a explicação, o carvão, quando inflamado, despede brilho intenso, que não obstante, aos nossos olhos não oculta a forma de que o carvão continua revestido. Agora, por modo igual, o fulgor que ora nos contorna, sem se perder, permitirá ser visto o ressuscitado corpo, hoje recoberto pela terra. E não seremos ofuscados, então, por luz tão forte, porquanto nossos sentidos serão adaptados a tudo quanto for parte de nosso deleite. No italiano, ne potrà tanta luce affaticarne, che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Haroldo, nem dano há de fazer essa potência de luz ao corpo assim revigorado e afeito ao gozo da luminescência. Aqui ele modificou bastante o léxico, vamos ver então a correspondência. Vou repetir o italiano. Ne potrà tanta luce affaticare. Então, nem dano de fazer essa potência. Então, nem dano de fazer tanta luz, né? Ele traduziu tanta luz por essa potência de luz. Então, nem dano de fazer essa potência de luz. Ne potrà tanta luce affaticarne. Che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne.
nem dando de fazer essa potência de luz ao corpo, que é assim revigorado, então deixou os órgãos de lado, ao corpo, que é assim revigorado, agli organi del corpo che saranno forti, a tutto ciò che potrà dilettarne, e afeito ao gozo da luminescência, tá? Quer dizer, diletar-ne, ele traduziu afeito ao gozo. Potrá diletar-ne, então será revigorado o corpo, afeito ao gozo da luminescência. Novamente, o Haroldo traduziu o espírito do original com um léxico diferente. Vamos em frente. Eu vou ler então um trecho aqui na paráfrase e depois eu passo para o italiano e a tradução do Haroldo. Tão alegre e apressadamente os dois corpos clamaram amém àquelas palavras que nesse dizer demonstraram o desejo em que estavam de reaver seus corpos mortos. Não talvez por si mesmos, mas por amor às mães, aos pais e a outros seres queridos, conhecidos e amados, antes que se tornassem luzes eternais. Vamos ver então o italiano e depois a tradução. Tanto mi parver subiti ed accorti, e l'uno e l'altro, a dicer a me, che ben mostrar dizio dei corpi morti, forse non pur per loro, ma per le mamme, per le padri e per gli altri che furono cari, anzi che fossero sempiterne fiamme. Haroldo. Amém. Ouvi de um e de outro lado os coros ecoar. De seus carnais envoltórios, mostrando apressurado desejo. E não por si, ainda mais por suas mães e pais, tanto indicaram em vida a estas flamas eternais. Houve também bastante modificação por parte do Haroldo. Veja lá, vamos repetir. Tanto mi parve subiti da corte e l'uno e l'altro coro a dizer amém. Ele já começou pelo amém, que seria amém, tá? Então ele inverteu. Amém, ouvi de um e outro lado os coros ecoar de seus carnais envoltórios, mostrando apressurado desejo. Que bem mostrar desio dei corpi morti. Tá? Até aí tudo bem. Forse non pur per loro, ma per le mamme, e não por si, ainda mais por suas mães e pais, tanto indicaram em vida, e per gli altri che furono cari, anzi che fossero sempre eterni, em vida, a estas flamas eternais. Quer dizer, tanto indicaram em vida a essas flamas eternais. Ele traduziu, anzi che fossero sempre eterni fiamme, por tanto indicaram em vida a essas flamas eternais, tá? Então, modificação do léxico e não do sentido. Agora, mais um trechinho que eu vou ler na interpretação e depois nas outras duas versões, no original e no Haroldo. Eis, porém, que de encontro a lumes tão vivos avança outro clarão. E aquele sobrepuja, tal qual ocorre no céu quando o horizonte se inflama de luz. E assim, como ao cair da noite vão aumentando as sombras e no céu começam a surgir estrelas, com dúbia luz brilhando a nossos olhos, assim me pareceu brilharem alguns novos e indecisos lumes, a girar ao redor daqueles dois outros círculos. Então, no italiano. Ed ecco, intorno di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che vera, per guisa d'orizzonte che rischiari. Haroldo. E eis que intorno ilustra-se preclaro um luminar,
sobre o que já fulgura, como horizonte a se fazer mais claro. E se, come al salir di prima sera, comincia per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non parvera, parvemi lì novelle sussistenze, cominciare a vedere e fare un giro di fuor dall'altre due circonferenze. E assim, diz o Haroldo, e assim como a noitinha, a tarde escura, começam no seu novas aparências à vista que as figura e não figura. Pareceu-me ver novas efulgências, começando a girar, fazendo um giro em torno às duas mais circunferências. Aqui a tradução é mais próxima. Agora vamos ler mais um trecho na interpretação. Oh, ver o fulgor do Espírito Santo! Quando de súbito te mostraste fulgente, meus olhos venceste, pondo-os deslumbrados. Beatriz, no entanto, rebrilhou tão formosa naquele mesmo instante que tal visão passou a figurar entre as que não podem ser recordadas pela mente. Oh, italiano! Vero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che vinti non soffriro. Oh, diz o Haroldo, vero esfagulhar santo respiro, tanto se fez de súbito candente que o meu olhar, baixando, já retiro. Italiano. Ma Beatrice, si bella e ridente, mi si mostrò che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Mas Beatriz, tão bela e tão ridente, me pareceu que a visão dela fica entre essas vistas que não segue a mente. Mais um trecho agora na interpretação. Quando meus olhos puderam reabrir-se, encontrei-me transportado para um céu de maior beatitude, a sós estando com minha dama. De que havia subido, obtive logo maior certeza, pelo afogueado esplendor da nova estrela. Um rubor não costumado. De todo o coração e com aquela prece mental que constitui língua universal, elevei a Deus graças adequadas por mais essa mercê. E o trecho, então, eu vou ler primeiro em italiano e depois a tradução de Haroldo. Quindi ripreser gli occhi miei virtude a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Haroldo. Novela, o meu olhar se fortifica a subir. E a um sítio suguindado com minha dama, ao qual beatifica maior saúde. Ben m'accorsi che io era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Ali se faz notado o riso rubro dessa nova estrela, acima do costume afogueado. Con tutto il core e con quella favela, che una in tutti a Dio fece olocausto, qual conveniesse alla grazia novella. Com alma plena e a fala a comovê-la, em todos una, a Deus fiz holocausto, como convinha a uma graça tão bela. O trecho agora
explicado pela paráfrase. Não havia de meu peito exalado todo o ardor da prece que recebi provas de que ela fora bem aceita, que minha prece fora bem aceita e julgada propícia. Eis que esplendor sobremodo fulgente e rubro surgiu-me entre dois raios. Eu exclamei, oh, Hélios! Quão brilhantemente os trazes adornados! A Via Láctea, que em suas estrelas é ou mais ou menos brilhante, em uma porção de seu espaço permanece misteriosa, deixando em dúvida os astrônomos. De igual feição, qual constelação luzindo em Marte, aqueles raios formam, cruzando-se em retângulo, o sagrado sinal da cruz. Minha memória bem recorda o entrevisto, mas não basta o meu engenho para o descrever. Naquela cruz lampejava o Cristo, e não alcanço dizê-lo com palavras. Aquele, porém, que for salvo por abraçar a Cristo, depois de ter visto fulgurar naquela cruz o próprio Cristo, desculpar-me-á, porquanto eu não houver dito. De uma a outra extremidade dos braços e do mais alto ao mais baixo da cruz, movimentavam-se fogos mil, rutilando ainda mais ao encontrar-se e ao deixar-se. Eu li esse trecho todo porque os tercetos vão se continuando um ao outro sem interrupção. Então, eu vou ler agora o italiano e depois nós vamos ver Haroldo. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio che io conobbi, è solitare stato accetto e fausto, che con tanto lucore e tanto robbi m'apparvero splendor dentro due raggi, che io dissi, oh, Hélios, que se lhe adobbe. Haroldo. E no meu peito, ainda não exausto o ardor do sacrifício, já eu via que fora aceito e me parecera fausto. Pois tanta luz, tanto rubi, fervia, raiando no esplendor de dois fulgores, que eu disse, Eloi, ó Hélios, que alumina. Eloi, ó Hélios, que alumina. Esse Eloi deve ser um termo que o Haroldo pesquisou, não é? Um termo de chamada, de chamamento. Come è distinta da minori e maggi lumi, biancheggia tra i poli del mondo, galassia sì, che fa dubbiar ben saggi. Haroldo. Qual distinta em maiores e menores lumes, branqueja entre os polos distantes, galáxia, interrogando-se os doutores. O original italiano é que fa dubbiar ben saggi, ou seja, que torna os sábios duvidar, interrogando-se os doutores. Você vê que Haroldo sintetiza, não é? Os doutores se interrogam entre si, ou seja, os doutores duvidam, não é? Tem dúvidas, se interrogam entre si. Uma solução também espetacular. Então, fa dubbiar ben saggi, si costellati facea nel profondo. Marte, quei raggi, il venerabile segno che fan giunture di quadranti in todo. Eu tenho que ler o terceto anterior para vocês ouvirem a conclusão, senão a gente corta no meio. Eu repito no italiano e repito na tradução do Haroldo. Come distinta da minori e maggi lumi, biancheggia tra i poli del mondo, galassia, sì che fa dubbiar ben saggi, sì costellati, facea nel profondo Marte quei raggi, il venerabile segno che fan giunture
de quadrante in tondo, Haroldo. Qual distinta em maiores e menores lumes branqueja entre os polos distantes galáxia, interrogando seus doutores, costelavam seus brilhos coruscantes, fazendo em Marte o signo venerável que desenham no círculo os quadrantes. Solução admirável novamente. Qui vinci la memoria mia l'ingegno, che in quella croce lampeggiava Cristo, s'io ch'io non so trovare esempio degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. Aqui, minha memória do narrável vence o engenho. Na luz lampeja Cristo e outro exemplo não diz quão memorável. Mas o que toma a cruz e segue a Cristo, excusará quem ora desanima, quando vir nesse alvor luzindo Cristo. Original. Di corno in corno, e tra la cima e il basso, si muove in lumi, scintillando forte nel congiungersi insieme e nel trapasso. Così si veggion qui diritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista le minuzie dei corpi, lunghe e corte, muoversi per lo raggio, onde si lista talvolta l'ombra, che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista. Haroldo. De ponta a ponta, embaixo como acima, movem-se as luzes, cintilando forte, no conjugar-se e no passar por cima. Assim, retas e curvas, como a sorte velozes, tardas, cambiando a vista, deslocam-se minúcias em coorte. Longas e curtas, quando o raio lista a sombra, com engenho e arte erguida, nas casas onde a luz do sol insista. Tradução admirável, Haroldo traduziu. Trapasso, que é uma palavra curiosa, essa é em italiano, é trapasso. É a linha em Dante assim. Nel congiungersi insieme e nel trapasso. No conjugar-se e no passar por cima. Haroldo traduziu trapasso em passar por cima. Muito bem traduzido, né? Uma grande solução. Então agora eu vou ler outro trechinho. Outro trechinho, primeiro na interpretação e depois nos dois textos. Assim é que sonho ver-se no mundo terreno corpúsculos, ou retos ou ondulados, velozes uns e vagarosos outros, com sempre diverso aspecto, estes longos, curtos, aqueles, bailar em réstia de sol, entradiça, em aposento, em qual o engenho humano está, e ao qual quis dar frescura e sombra. Igualmente, a lira e a harpa
de muitas cordas bem afinadas, produzem melodias doces o suficiente para encantar mesmo os ouvidos que não sabem distinguir as notas. Esse trechinho pequeno termina a página, eu vou ler para vocês em italiano e na tradução do Haroldo para encerrar essa página. E come diga è arpa, in tempra tesa, di molte corde fa dolce tintinno, a tal da cui la nota non è intesa. Haroldo. E como a viola e a harpa colorida, unindo cordas, fazem doce trino, mesmo que a nota passe impercebida. Italiano. Così da lumi che lì m'apparino s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Na versão do Haroldo. Das luzes vinha um canto cristalino e a melodia pela cruz soava sem que enlevado eu distinguisse o hino. A última parte do canto eu vou ler na paráfrase. Era assim que dos luzeiros mencionados defluía pela cruz melodia certamente angélica, pois que, sem entender qual hino fosse, caí estático. Deduzi tratar-se de altos louvores, mas não entendendo senão as palavras ressurge e vence, confusamente era que soava para mim tal melodia. Ouvia, porém, com tamanho enlevo, que ainda agora nada mais ocorreu comigo que com vínculos tão suaves me houvesse atado. Pode este conceito parecer ousado, se medido pela alegria que fruo da contemplação dos olhos de Beatriz, nos quais minha angústia encontra serenidade. Seja, porém, considerado que esses lindos olhos iam ficando mais belos à proporção que subíamos, e eu não me achava, então, voltado para eles. Perdão é o que eu busco ao acusar-me. Seja, pois, em meu favor essa verdade. Nem dela está excluído o prazer mais que santo, que é o de contemplá-la. Prazer esse que tanto mais se apura, quanto mais vai subindo. Eu vou ler, então, esse trecho final, primeiro italiano, depois na versão do Haroldo. Così, da lume che lì m'apparino, s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Haroldo. Das luzes vinha um canto cristalino e a melodia pela cruz soava sem que enlevado eu distinguisse o hino. Eu repeti esse trechinho. Bem m'accorsi che egli era d'alte lode, però che a me venia risurgi e vinci, come a colui che non intende e ode. Alto louvor, dei conta, se cantava. Ressurge e vence, sons entrepartidos, sem eu todo entender, eu escutava. E eu me namorava tanto, quinti, che infino ali non fu alcuna cosa che mi legasse com si dolce vinci. Tanto se enamoraram meus sentidos dessa harmonia, qual por outra cousa
jamais ficaram tão submetidos. Forse la mia parola par tropposa, posponendo il piacer degli occhi belli, nei quai mirando mio desio apposa. Minha palavra se dirá que ousa demais, quando posponho os olhos belos, nos quais mirando meu desejo pousa. Ma chi s'avvede che i vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più s'uso, e ch'io non m'era lì rivolto a quelli, escusar puommi di quel ch'io m'accuso, per escusarmi e vedermi dir vero, che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Mas quem se recordar que os vivos selos, ao subir, acumulam mais beleza, e que eu não me voltara para vê-los, do que me acuso agora, com certeza, há de escusar-me, pois que digo o vero, que o prazer santo aqui não perde alteza, antes, subindo, faz-se mais sincero. Tá? Com isso, terminamos o canto 14º, e eu vou ler para vocês a interpretação inteira, não é, para vocês terem uma visão total do que acontece. A água contida em um vaso redondo, se percutida na borda, move-se em direção ao centro, e em direção contrária, se percutida no centro. Foi esta a imagem que, tão logo a bendita alma de São Tomás de Aquino terminou sua fala, me veio à mente, em decorrência de seu discurso e daquilo que em seguida a Beatriz aprouve dizer. Diz então Beatriz: o que este mortal necessita conhecer, não o disse com vós. Aliás, nem cogita de que eu necessite. E de que lhe expliqueis a origem de outra verdade. Informai-o se a radiosa substância em que hoje vos enflorais será igual pela eternidade. E se assim deve suceder, dizei como será isso possível após o juízo universal, quando houverdes readquirido o invólucro carnal, e como poderão os vossos olhos suportar tanta e tão forte luminosidade. Fim da resposta de Beatriz. Às vezes, impelidos por excesso de júbilo, aqueles que andam à roda avivam os gestos e elevam a voz. Tal ocorreu nos círculos daqueles espíritos eleitos que, ao ouvir a piedosa rogatória, sublimaram-se no dançar e no cantar. O que se lamenta no mundo ao perder a vida terrena para viver no céu, o faz por não conhecer o encanto desta alegria eterna. Quem reina aqui é uno, é duplo e é triplo, e eternamente perdura em três, em duas, em uma pessoa, abrangendo tudo e por nada sendo abrangido. Cada qual daqueles espíritos 3 vezes entrou esse louvor com melodia tão grata que fora por si prêmio bastante a qualquer mérito. Ouvi o círculo menor e que primeiro aparecera com voz modesta, qual deve ter sido do anjo Gabriel, quando anunciou a Maria dizer esta resposta: enquanto houver a bem-aventurança do paraíso, estaremos envoltas na roupagem de luz que nos circunda. Sua luminosidade é proporcional ao ardor do afeto. O afeto iguala-se à graça concedida por Deus. Ao retomarmos a carne gloriosa e santa, mais felizes nos sentiremos, pois então mais completos seremos, crescendo com isso a luz bendita com que o sumo bem nos exorna, a fim de que o possamos contemplar. Aí a visão teremos mais penetrante, mais será o ardor que em nós se encenderá, mais coruscante o esplendor que dele emanará. O carvão, quando inflamado, despede brilho intenso, que não obstante, aos nossos olhos não oculta a forma de que o carvão continua revestido. Por modo igual,
o fulgor que ora nos contorna, sem se perder, permitirá seja visto o ressuscitado corpo, hoje recoberto pela terra. E não seremos ofuscados, então, por luz tão forte, porquanto nossos sentidos serão adaptados a tudo quanto for parte de nosso deleite. Tão alegre e tão apressadamente os dois coros clamaram amém àquelas palavras que nesse dizer demonstraram o desejo em que estavam de reaver seus corpos mortos. Não talvez por si mesmos, mas por amor às mães, aos pais e aos outros seres queridos, conhecidos e amados, antes de que se tornassem luzes eternas. Eis, porém, que de encontro a lumes tão vivos avança outro clarão, que àquele sobrepuja, tal qual ocorre no céu quando o horizonte se inflama de luz. E assim como ao cair da noite vão aumentando as sombras e no céu começam a surgir estrelas, com dúbia luz brilhando aos nossos olhos, assim me pareceu brilharem alguns novos e indecisos lumes a girar ao redor daqueles dois outros círculos. Ó vero fulgor do Espírito Santo, quando de súbito te mostraste fulgente, meus olhos venceste, pondo-os deslumbrados. Beatriz, no entanto, rebrilhou tão formosa naquele mesmo instante que tal visão passou a figurar entre as que não podem ser recordadas pela mente. Quando meus olhos puderam reabrir-se, encontrei-me transportado para um céu de maior beatitude, a sós estando com a minha dama. De que havia subido, tive logo maior certeza pelo afogueado esplendor de uma nova estrela. Trata-se do céu de Marte, onde estão escolhidos os combatentes da fé. Essa é a nova estrela. Então, em rubor não costumado, de todo o coração e com aquela prece mental que constitui língua universal, elevei a Deus graças adequadas por mais essa mercê. Não havia de meu peito exalado tanto ardor da prece e recebi provas de que ela fora bem aceita e julgada propícia. Eis que, esplendor sobremodo fulgente e rubro, surgiu-me entre dois raios e exclamei: ó Hélios, quão brilhantemente os trazes adornados! A Via Láctea, que em suas estrelas é mais ou menos brilhante, em uma nova porção de seu espaço permanece misteriosa, deixando em dúvida os astrônomos. A respeito da constituição da cor da Via Láctea, muito se discutia no tempo de Dante, e mesmo depois dele. Tá? Informação da nota. De igual feição, qual constelação luzindo em Marte, aqueles raios formam, cruzando-se em retângulo, o sagrado sinal da cruz. Minha memória bem recorda o entrevisto, mas não basta o meu engenho para descrevê-lo. Naquela luz lampejava o Cristo, e não alcanço dizê-lo com palavras. Aquele, porém, que for salvo por abraçar a Cristo, depois de ter visto fulgurar naquela cruz o próprio Cristo, desculpar-me-á, porquanto eu não o houver dito. De uma à outra extremidade dos braços e do mais alto ao mais baixo da cruz, movimentavam-se fogos mil, rutilando ainda mais ao encontrar-se e ao deixar-se. Assim é que só ver-se no mundo terreno corpúsculos ou retos ou ondulados, velozes uns, vagarosos outros, com sempre diverso aspecto, estes longos e curtos aqueles. Bailar em reste de sol entradiça, em aposento ao qual o engenho humano quis dar frescura e sombra. Igualmente, a lira e a harpa, de muitas cordas bem afinadas, produzem melodias doces, o suficiente para encantar mesmo os ouvidos que não sabem distinguir as notas. Era assim que dos luzeiros mencionados defluía pela cruz melodia certamente angélica, pois que, sem entender qual hino fosse, eu caí estático. Deduzi tratar-se de altos louvores, mas não entendendo senão as palavras ressurge e vence confusamente,
era que soava para mim tal melodia. Ouvia, porém, com tamanho enlevo que ainda agora nada mais ocorreu comigo, que com vínculos tão suaves me houvesse atado. Pode este conceito parecer ousado se medido pela alegria que fruo da contemplação dos olhos de Beatriz, nos quais minha angústia encontra serenidade. Seja, porém, considerado que esses lindos olhos iam ficando mais belos à proporção que subíamos, e eu não me achava então voltado para eles. Perdão é o que eu busco ao acusar-me. Seja, pois, em meu favor essa verdade. Nem dela está excluído o prazer mais santo, que é o de contemplá-la. Prazer que tanto mais se apura, quanto mais se vai subindo. Vamos agora fazer mais um intervalo, né? Antes de vermos o canto seguinte. Por quê? Porque como nos separam do fim 1h30, cada aula terá que constar da leitura, tradução e interpretação de 2 cantos. Tá? Então, descanse um pouco e nós vamos ver o canto seguinte, que eu vou ler para vocês em italiano, na versão do Haroldo e na explicação.